Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Começando a semana com um vídeo que eu precisava trazer pra vocês, assim, a realidade é essa. Porque aqui é um canal que a gente fala muito sobre usar pele, né? A gente tenta entender as qualidades, os defeitos e tudo mais. E me alertaram que no podcast do Carneiro e Mafuz, podcast produzido pelo canal da 12 Esportes, se inscrevam lá, enfim. Acho que pode ser um conteúdo que é até um pouco oposto ao que a gente apresenta aqui no canal, mas pode ser de bom grado para vocês. Mas eles receberam o Alex no podcast e o Augusto Mafuz, perguntou sobre Bruno Zapelli, tá? Perguntou sobre Bruno Zapelli. Vamos escutar o que o Alex falou? Deixa eu botar aqui direitinho. No Atlético já há tempo tem uma controvérsia sobre Zapelli, Bruno Zapelli. Porque ele veio, custou caro, com o apelido de El Mago, como os argentinos gostam. O que você acha do Zapelli? Acho bom, belíssimo jogador, tipo, belíssimo. Muita Olha, assim, por que eu quis trazer a declaração do Alex? O Alex talvez seja o grande meio-campista que passou no futebol brasileiro nesse século. É uma referência técnica e uma referência técnica para a posição. Quando você tem um cara como o Alex, que é muito mais do que um jogador que passou pelo rival, é um jogador que eu acho que dá para dizer, pelo desempenho dele na Turquia, pelo desempenho no Cruzeiro, um ídolo do futebol brasileiro, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. E quando você tem um jogador desse tamanho se referenciando ao Bruno Zapelli como um belíssimo jogador, eu acho que já fala muito sobre a capacidade técnica, a capacidade de desequilíbrio, a capacidade de, enfim, de ser esse jogador encantador que é o Bruno Zapelli. A capacidade criativa do Bruno Zapelli, ela é gigantesca e ela fica fácil pro craque reconhecer o outro craque. Óbvio que o Alex conquistou muito mais do que o Zapelli, não estão na mesma prateleira, mas a capacidade técnica, a capacidade de jogar um toque, a capacidade de ver além dos companheiros, de ditar o ritmo, de criar cenários. O Alex, ele sabe reconhecer como ninguém, e é fácil reconhecer nesse sentido em relação ao Bruno Zapelli, sabe? qualidade técnica. Mas... Não, ele tem dificuldades físicas, porque o futebol de hoje exige. Que é totalmente normal. Se ele não tivesse, talvez nem no Essa, Atlético ele estaria. Talvez estivesse num dos grandes do futebol europeu pela qualidade técnica. essa frase é muito foda do Alex. Desculpa, eu fui interrompendo, eu fui tentando entender o time. É normal ele ter dificuldade. Em nenhum momento aqui a gente botou o Zapelli como jogador perfeito. Em nenhum momento a gente botou o Zapelli como um jogador que não tinha defeitos, como o Alex traz. Eu acho que o ponto da capacidade física dele não é um chamariz, não é um carro-chefe do Zapelli, mas ele deixa muito claro. Algo que a gente bate na tecla aqui de maneira recorrente. Se o Zapelli não tivesse esses defeitos, ele tem potencial de Europa chegar num patamar altíssimo. A qualidade técnica dele, desculpa, você não acha em qualquer canto. Comparado com os melhores meios que estão hoje na Argentina, comparado com os melhores meios que estão hoje no futebol brasileiro. Eu entendo que não bota ele como mais talentoso, mas o maior potencial fica muito claro. E óbvio, um jogador muito jovem que ainda vai evoluir, consertar essa questão na parte física. E olha que ele já tem bons números nesse sentido, consertar a questão da parte de finalização, que é aí que eu realmente acho que é o grande ponto de melhora dele. Então, assim, o Alex, ele mostra como o teto do Zapelli é alto, sabe? Então, assim, hoje é o Barbieri o treinador. Eu já tinha ouvido antes com o próprio Filipão, com o Paulo Turra. Felipão e Paulo com o Turra não Wesley, trabalharam quando com o Zapelli, né? de algumas dificuldades que o jogador tem, e qualquer um tem, eu tinha e vários outros têm. Então, qual é o trabalho do treinador de futebol? É procurar compensações. Algo que a gente fala muito aqui também, gente. Você ter o Zapelli é muito mais raro na capacidade de passe, na qualidade criativa, na qualidade de desequilibrar num movimento, numa ação, do que você ter um jogador com capacidade competitiva para correr pelo Zapelli. A gente precisa entender o que o Alex fala é inteligentíssimo. Você compensa a característica de um com a característica do outro.
Então, beleza, você tem o Zapelli que talvez seja menos competitivo, mas você precisa ter um 9 que pressione melhor. Você tem um Zapelli que não finaliza tão bem, mas você tem um ponta como o Luiz que finaliza melhor. Você tem um cara desequilibrante como o Zapelli, mas você tem um volante que consegue fazer uma cobertura de espaço maior como fazia o Filipinho. Então vale a pena você ter essas compensações para você ter a qualidade técnica do Zapelli. Essas outras características é mais fácil de você encontrar no mercado. O Zapelli é joia rara, assim. Ele vai pôr um cara que compense o que o Zapelli não tem, vai pôr o Zapelli para compensar o que o cara do lado dele não tem. É a minha teoria. Mas como jogador de futebol, como qualidade técnica, o Zapelli sobra. O Zapelli vai deslanchar, quem sabe, sabe. Modéstia à parte. Por quê? Se o Zapelli tem um jogador no mesmo nível dele, com uma boa técnica, né? O Zapelli, vamos supor, joga pela esquerda, o outro joga pela direita. Eles É impossível o Atlético encontrar um jogador com o mesmo nível técnico do Bruno Zapelli, tá? Eu só quero deixar isso muito claro aqui. É impossível. Mas beleza, vamos terminar de ouvir a teoria aí. vão se completar. Só que o Zapelli tem um problema individual que ele tem que corrigir. Ele não tem potência na finalização. Porque Ele tá certo. O problema de finalização do Zapelli é significativo. Mas aí eu acho que é aquilo. A capacidade criativa do Zapelli. E a gente vê os números dele, como ele se coloca na frente de meias, como Arrascaeta, Rafael Veiga, Lucas Moura, né, Scarpa na capacidade de assistência. Beleza, ele não é aquele cara que vai te entregar gols. Ele não é o cara do último toque. Mas ele é o cara de dar uma dinâmica e influenciar o jogo do Atlético como poucos. Se você for parar pra pensar, por que o Zapelli é tão criticado? E eu acho que eu cheguei na conclusão. Porque o torcedor, ele sente mais a falta do Zapelli de maneira mais rápida. Thiago, como assim? O Zapelli, ele é um cara que quando ele tá bem, fica muito fácil perceber. E quando ele tá mal, a gente sente muito. Faz muita falta você não ter o Zapelli ali nas suas melhores condições pro que o Atlético quer. se o Zapelli faz o gol decisivo, conquista a torcida e se torna um ídolo definitivo. Porque o Alex sabe, o jogador só ganha a mesma massa quando ele decide. Né? Ele pode dar o chapéu. Eu acho que ele pode decidir a partir da O jogador assistência. que joga nessa função, ele tem que escolher. Ou ele é muito participativo, ou ele participa menos e é decisivo. É isso. Eu acho que o trecho final que eu queria trazer pra vocês é isso. Ou você é aquele meia que tá toda hora tocando na bola, ou você é aquele meia que tá toda hora influenciando o jogo, ou você é um cara que vai estar numa condição ali de estar finalizando, como é o Terence. Aí você tem a diferença na posição. O Alex fala sobre isso pra quem tem interesse em ouvir no Charla Podcast. Ele fala, tem um meia do último toque e tem um meia da construção. Ou, por exemplo, sei lá, pegar um exemplo aqui que vem na cabeça, o automático. O Flamengo, quando jogava com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Everton Ribeiro era da construção, o Arrascaeta era o cara do último toque, da finalização, de uma jogada mais agressiva. Beleza? Então, assim, eu acho que o recado desse vídeo é muito claro. Valorizem Bruno Zapelli. Valorizem. Você vê uma referência como o Alex chegando e falando, esse cara ele pode estar nos grandes europeus se consertar alguns detalhes do jogo dele. A qualidade técnica do Bruno Zapelli é acima de qualquer questionamento. É acima de qualquer questionamento. Goste você ou não. Tá bom, pessoal? Tamo junto, é nóis. E fala muito legal do Alex sobre o Zapelli. Volto a dizer, jogador diferenciado reconhece jogador diferenciado.